Paz do Senhor. A gente hoje vai falar sobre Êxodo 4. Leia em sua casa aí essa parte de Êxodo 4, porque é uma parte maravilhosa, assim como toda a Bíblia. Bom, todo mundo conhece a história do povo do Egito. O que eles estavam passando, está passando por um momento muito complicado, mas o Senhor, que é rico em misericórdia, ele é aquele bondoso, misericordioso, ele olha para a dor daquele povo e ele resolve entrar na batalha, porque ele viu a luta e ele se compadeceu do povo. Então ele tá falando com Moisés: Moisés, eu tô vendo o que meu povo tá passando e olha, eu quero que você vá e fale com o faraó. Moisés, eu quero que você ouça de mim o que eu tenho para dizer pro povo e isso você passe pro povo. Aí Moisés ia fazer isso. Aí Moisés, ouvindo isso, Moisés começa a falar assim: mas Senhor, o povo vai acreditar em mim se eles não crerem, Senhor? O Senhor, quando ele ordena, ele cuida de tudo. Então, o Senhor fala para Moisés: Moisés, se eles não creem em você, não te preocupa, pois eu cuido disso. Moisés, eu sei o que fazer. E o Senhor fala para Moisés: não se preocupa, então somente faz. Faz isso que eu tô te ordenando. Eu tenho isso para você, então faz isso. Aí ele vai continuando, o Senhor vai falando: Moisés, se acontecer tal situação, não te preocupa, eu ajo. Só que chega a determinado momento que Moisés fala assim: eu não tenho facilidade para falar, sempre tive muita dificuldade e não sei o que, e começou a falar isso. Mas olha o que o nosso Deus diz ao ouvir o que Moisés estava dizendo: Senhor, eu tenho dificuldade. Mas olha o que o Senhor diz: quem dá a boca ao ser humano? Moisés, hein? Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que ele fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Olha isso. O Senhor queria que Moisés ouvisse dele o que ele tinha para dizer e ele falasse. Só que Moisés começou a colocar tanta limitação, chegou uma hora que até o Senhor se irritou. O Senhor se irou, que falou: meu filho, te acalma. Moisés, ouvindo aquilo do Senhor, da voz do Senhor: Moisés, não se preocupa, eu vou agir se tal coisa acontecer, se isso acontecer, eu ajo também, não te preocupa, só fala. Só fala. É impressionante que a gente é assim como Moisés. O Senhor tem algo para nos entregar, tem algo para fazer, só que a gente, assim como Moisés, a gente fica paralisado. Porque, tipo assim, o Senhor tinha algo novo para a vida de Moisés. O Senhor tinha algo novo. Moisés, eu tenho isso para sua vida, eu quero te usar dessa forma, quero te usar dessa maneira. Só que Moisés começou a pôr limitações. Só que Moisés não entendia que o Deus que o escolheu podia capacitá-lo. E é isso que a gente não entende. O Senhor vai entregar algo a qual ele nos preparou para receber este algo. E no meio do processo, se surgir uma circunstância, ele age, ele cuida. Ele vai entregar algo para ser leve. Em todo o tempo, o cristão pode contar com o Senhor, com aquilo que ele vai entregar de novo, para aquilo que ele tem para nossa vida, chamado, propósito. O cristão pode contar de fato com o Senhor em toda a sua trajetória, em todo o momento. O cristão pode contar de fato com o Senhor em toda a sua trajetória, em todo o momento. Sabe o que faltou de Moisés? É Moisés falar assim: Deus, tô te ouvindo. Então, pela tua ordenança eu vou, pela confiança em você, eu irei. Não me sinto capaz? Não me sinto capaz, mas eu irei. Chega um momento que Moisés fala: Senhor, manda outra pessoa. Aí começa a falar ali o Senhor de Arão. Você acha que desde o começo o Senhor não poderia escolher Arão? Desde o começo, falar: não, vai o Arão ali, ele é levita e tal. Desde o início poderia ser Arão, mas o Senhor queria usar Moisés. Aquele que tinha dificuldade ali na fala, não tinha muita facilidade para falar.
trabalhar de Deus, ele pega aquele que não é capacitado, aquele que ninguém dá nada, e faz, e age, e levanta. Desde o início, desde o começo, o Senhor poderia já ter escolhido Arão, mas esse é o nosso Deus. Ele escolhe aquele que ninguém quer escolher. Ele levanta aquele que ninguém acha que um dia vai estar de pé. Ele muda a história daqueles que o povo acha que já nem tem jeito. Esse é o nosso Deus. O trabalhar dele é diferente, a gente não entende. O que resta de nós é ter fé, é ter confiança naquilo que ele tem nos chamado. Sabe, irmãos, e é o mais surpreendente que o Senhor estava falando, Moisés, você vai fazer isso, isso e isso. Só que Moisés estava se preocupando com algo que nem aconteceu, irmãos. Ele nem sabia como ia ser o rolê, se o povo ia acreditar ou não, se ia dar tudo certo ou não. Mas ele já estava se angustiando por dentro. E isso pode ser a gente no momento. A gente tem se angustiado com algo que o Senhor tem nos dito que vai fazer na nossa vida. E a gente tem tido preocupação. Sendo que nem aconteceu. Mas a nossa confiança não aconteceu. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E o que Ele vai me entregar. Eu sei que Ele vai me capacitar. Eu sei que Ele vai fazer com que seja bom, que seja leve. Esse é o nosso Senhor. Ele cuida de tudo. De tudo que é em nós. De tudo que é da nossa vida. Mas Ele se preocupou com algo que nem aconteceu. Só que ele deveria confiar na voz daquele que estava dizendo, Moisés, cara, eu poderia escolher outro, mas eu escolhi você. E é através de você que eu quero fazer. Mas acabou não sendo. Acredita? Porque olha aqui. Cara, o Senhor tinha algo diretamente. O Senhor tinha algo diretamente para fazer com Moisés. O Senhor queria falar diretamente só com Moisés. Era algo que o Senhor tinha para entregar para Moisés. Só que olha o que acontece. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse. Antes Moisés tinha dito, não, vinha outra pessoa. E depois logo é isso. E disse, por acaso Arão levita não é seu irmão? E eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Você falará com Arão e ele lhe dirá o que deve fazer. Eu os ajudarei a falar e direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Mas era com Moisés. Era com Moisés. E quantas das vezes nós temos sido Moisés, o Senhor tem coisa para nós. E nós perdemos oportunidade. A gente ou tá perdendo oportunidade. Parece que de fato a gente não conhece o Deus que a gente serve. O que ele tem para entregar? Por que ele não pode capacitar? Por que ele não pode usar? Por que ele não pode levantar? Por que ele não pode fazer coisas extraordinárias nesse processo? Deus é surpreendente, Deus é incrível. Toda a nossa trajetória, toda a nossa vida, nós podemos contar com Ele, com coisas novas que Ele quer fazer em nossas vidas, com outros níveis que Ele quer nos entregar. Nós podemos contar com Ele. Sabe, de fato a gente não seja igual Moisés, que perdeu uma oportunidade. Uma oportunidade, ele era Deus falando só com ele, rapaz. E é diretamente com Moisés. Ele perdeu uma oportunidade, então não perca a oportunidade. Entenda, Deus é um Deus surpreendente. Ele capacita e o que ele tem para entregar na sua vida, se preocupa não. Ele cuida de tudo e de todos os detalhes. E acima de tudo, ele é Deus. Ele é Deus. De fato, a gente não é merecedor de nada, mas ele capacita, ele faz, ele usa aqueles improváveis. Entrega coisas na nossa vida que a gente nem entende. Mas é a misericórdia dele. Esse é o nosso Deus.